Ele atua há mais de 20 anos no mercado financeiro e ele é titular do quadro O Assunto é Dinheiro na CBN. Olá, Teco. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Como tá? Teco, muita alegria ter você participando da live aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora é com você. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som para você? Sim. Sim? Então tá bom. Vamos começar. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que quem ouve a CBN sabe que eu sou um fã incondicional do Espírito Santo, de Vila Velha, da Muqueca. Quase todo ano não. Todo ano eu vou para aí umas 2 ou 3 vezes. Então, bacana estar falando com vocês por aqui. A Argo me pediu para a gente bater um papo aqui de uma meia hora sobre dois assuntos que conversam, né? Sobre economia e o momento para se investir, para se comprar um imóvel, né? Como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente junta? E por que que eu, pessoalmente, acho que é um bom momento para você pensar nisso? Vamos começar falando só um pouquinho de economia, só para pôr um contexto aí de tudo que está acontecendo no meio dessa pandemia, né? A gente aqui, o Brasil, enfim, a nossa história recente é uma história de que de 94 até mais ou menos 2010, a gente foi andando aí num caminho certo, numa estrada certa, numa estrada que nos leva ou nos levaria, né, para algum lugar bacana, para algum lugar onde você tem mais emprego, onde tem mais renda, onde enfim, tudo é melhor para todo mundo, né? O país vai enriquecendo. Isso aconteceu aqui no Brasil, né, de 94 até 2010, não por coincidência, né, na primeira década desse século, a gente registra 10 anos de crescimento da economia, ou seja, 10 anos que o país andou para frente, andou para frente distribuindo renda, gerando emprego, as pessoas ganharam mais, as pessoas consumiram mais, o Brasil também cuidou das contas públicas, fazia o tal do superávit primário, né, que é o palavrão que a gente repete aqui a todo ano, a inflação controlada, os juros estavam baixos, estavam abaixando, né? Então a gente vem numa trajetória onde a gente plantou, colheu, e o resultado que a gente tem, né, o retrato da primeira década desse século, é um retrato muito bacana. 10 anos onde a gente tem um crescimento de ótima qualidade para o país. No começo dessa última década, ali mais ou menos 2011, 2012, a gente começa a desviar um pouco desse caminho, né? Até que a gente, em algum momento ali do governo Dilma, a gente dá quase que um cavalo de pau nesse caminho, e sai dessa estrada que a gente estava para ir para outra estrada. Esse caminho que a gente escolheu, a gente não sabe muito bem porquê, mas que a gente escolheu, enfim, é um caminho que nos levou à maior recessão da história desse país, que é 2015, 2016, e desde 2017 a gente conseguiu voltar, né, o carrinho Brasil para essa estrada bacana, para essa estrada que, em tese, vai nos levar para um lugar legal. O Brasil volta a crescer ali em 2017, em 2018, em 2019. A gente cresce pouco, o carro está andando devagar, né, está em segunda marcha. A gente tem uma agenda cheia de coisas ali para tentar dar um pouco mais de tração nesse carro, para tentar turbinar um pouco esse carro, a fim de que ele ande mais rápido nessa estrada, né? Então a gente tem a história das reformas, a gente tem a história de melhorar o ambiente de negócios, de tornar a nossa vida, enfim, menos burocrática, tornar o ambiente de negócios melhor para quem quer empreender, seja lá uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena, tornar o acesso a crédito mais fácil, cuidar também das contas públicas. Isso tudo começa a ser endereçado ali no governo Temer e tem uma agenda muito mais ampla, uma agenda mais concreta, uma agenda, enfim, mais firme no governo Bolsonaro, que começa a acontecer ano passado. A direção é correta, as coisas que estão sendo feitas são corretas, a velocidade com que as coisas foram acontecendo, pessoalmente, eu acho que podia ser mais rápida, mas o que importa, no final das contas, é a gente permanecer nessa estrada, porque
O que vai nos levar longe e vai nos levar para um lugar bacana é essa estrada ser a estrada correta. Começa esse ano, né, com o Covid, né, que, enfim, é um tsunami de coisas que acontecem no mundo inteiro, né? Você praticamente para o mundo inteiro, cada um no momento. Aqui no Brasil, final de março, começo de abril, a gente passa a ter que lidar com uma crise de saúde, que vira também uma crise política em certa medida e que alimenta, essas duas alimentam uma crise econômica, que é o que a gente está vivendo basicamente ali em abril e maio. As coisas começam a reabrir ali em maio, né, em alguns lugares mais rapidamente, ali no sul do país, aí no Espírito Santo, coisas já começam a abrir. Tem alguns lugares que a gente está dando os primeiros passos, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem parte das coisas começando a funcionar, cada região do estado abrindo aos poucos. Acho que o grande lance que está em jogo aí em termos de economia, para a gente pensar nos próximos meses, para os próximos anos, é se a Covid, né, se pegando o exemplo do nosso carrinho com a nossa estrada, se a Covid, a Covid é um grande deslizamento de terra nessa estrada, né? Cai um monte de terra, bloqueia a estrada inteira, o carrinho Brasil desliga o motor até que a gente consiga tirar esse monte de terra para frente. E aí, o que acontece? A gente começa a ver a seguinte questão: que escolhas que o Brasil vai fazer a partir de agora? Se o Brasil vai pegar outra estrada e a gente não sabe muito bem que estrada é essa e para onde ela vai nos levar, ou se o Brasil vai calmamente tirando essa terra da frente e voltando a fazer aquilo que se propôs no começo do governo, ou seja, voltar com a agenda de ambiente de negócios, voltar com a agenda de cuidar das contas públicas lá na frente, voltar com a agenda de reformas, né, que é muito importante para dar musculatura para a economia, cuidar da competitividade, da produtividade, e se a gente vai retomar aquilo, e essa história do Covid, na verdade, passaria a ser um retrato ruim de um filme legal, que é pessoalmente enfim, é o cenário base que eu trabalho nesse momento. Acho que a história do Covid vai ser um filme bem ruim de um filme que vai ser bacana, que vai ser plantado e colhido nos próximos anos. A gente ainda não tem certeza disso, porque ainda está faltando o governo e o Ministério da Economia ratificarem isso. Mas é o que tudo indica, semana que vem vai ser anunciado aí numa coletiva o que o país e o que o Ministério pretende entregar nos próximos anos em termos de economia, e ao que parece será bom. Aí a gente vai para o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário é um setor que começa a se recuperar nesses últimos anos, quando a economia começa a andar, as pessoas vão... Enfim, o mercado começa a crescer, obviamente, de uma forma heterogênea, né? Então tem lugares que andam mais rápido, tem lugares que andam mais devagar. Porque para o mercado imobiliário, né, eu pensei aqui em separar para vocês, a gente tem dois grandes tipos de compradores para o mercado imobiliário. A gente tem a pessoa que compra o imóvel para morar, né? Então o cara deseja o sonho da casa própria, você deseja o sonho da casa própria, você quer sair da casa dos seus pais, você quer casar, você teve filho, quer mudar para um apartamento maior. Então, você é um cara que vai comprar um imóvel porque você vai morar nesse imóvel. Então, as pessoas normalmente que vão comprar um imóvel porque elas vão morar, a gente precisa normalmente de três coisas. Três coisas são fundamentais para você tomar essa decisão de comprar um imóvel. A primeira delas, você precisa de crédito, né? Então, você precisa, como a maioria das pessoas financia o imóvel, você precisa de crédito disponível. O que está acontecendo? Os bancos estão disponibilizando crédito imobiliário e as construtoras, né? A gente ouviu aqui o pessoal da Argo falando no começo, a própria construtora tem financiado isso. Ou seja, existe um movimento do governo, dos bancos e principalmente das empresas que não querem deixar o crédito, né? Se você quiser financiar o imóvel, você vai ter crédito para isso e aí você vai financiar o valor XYZ pelo prazo ABC, dependendo de cada pessoa e de cada situação. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam para comprar um imóvel para morar, crédito, me parece preenchido. A segunda coisa que essas pessoas precisam é taxa de juros, né? Porque, obviamente, quanto maior a Selic, mais caro é o financiamento, mais caro são as parcelas
e mais caro fica o bolo total da compra do imóvel. Então, quanto menor for as taxas de juros, menor o financiamento, menor as parcelas, menor o quanto você gasta para comprar o imóvel. E a Selic é a grande notícia que o Brasil produziu nos últimos tempos, né? A gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano em 2016, essa taxa caiu, chegou a 6, caiu para 4,5, e agora, graças à Covid, né, que esfria a economia, ontem o Banco Central cortou juros para 2,25. É a menor taxa de juros da nossa história. Melhor do que isso, ainda abriu a possibilidade de mais um corte de 0,25 em agosto. Então, a gente deve encerrar esse ano com uma taxa básica de juros de 2% ao ano. O que significa, né, que é um verdadeiro estrago quando você faz a conta no valor das parcelas e no valor final de que você vai pagar no apartamento. O crédito imobiliário já havia caído muito, né, já estava em um dígito, chegando a 8%, às vezes 7% ao ano. Com uma Selic em 2,25, ele deve cair ainda mais, o que vai tornar a compra do seu imóvel muito mais barata e as prestações muito mais baixas. Então, você tem crédito, você tem juros baixos, e a terceira grande coisa que você precisa para comprar um imóvel, né, quando você quer morar, é confiança. A confiança nada mais é do que você olhar para frente e achar que o futuro vai ser melhor do que o presente, porque o imóvel é uma coisa normalmente muito grande, né? É uma grande compra na vida das pessoas. Então, faz diferença que você consiga enxergar que lá na frente as coisas vão estar iguais ou melhores ao que estão hoje para você. Evidente que falar que o ano que vem vai estar melhor do que agora é óbvio, porque, de qualquer maneira, a gente está comparando uma época onde não vai haver Covid com uma época que a gente tem Covid. Mas o fato é que, se você imaginar que o governo vá retomar o caminho, a agenda e tentar impor até uma velocidade melhor para ajudar a gente a ter um crescimento mais forte na saída do Covid, a gente pode quase afirmar que talvez, mesmo que o ano que vem seja melhor, porque esse ano foi muito ruim, a gente pode imaginar que os próximos anos, 22, 23, 24, serão melhores do que foi 19, 18 e 17. Então, dessas três coisas, eu acho que você tem pelo menos 2,5 que te satisfazem. Para você que vai comprar um imóvel, né, para investimento, tem muita gente que compra o imóvel como investimento. Cara, você quer pôr o imóvel para alugar ou você quer comprar um imóvel porque você acha que ele vai se valorizar. A gente tem duas coisas que são fundamentais nessa tomada de decisão. A primeira é o preço, né? Quando você compra uma coisa para se valorizar, é importante que o preço hoje seja menor ou você acredite que o preço futuro seja maior do que está hoje. Como a gente está no meio dessa confusão toda do Covid, evidentemente está todo mundo muito mais aberto à proposta, aberto a desconto, aberto a ouvir o que você tem para oferecer para ele. Então, é muito provável que você encontre hoje bons preços de imóveis hoje, principalmente enquanto essa confusão toda de Covid estiver acontecendo. Se a gente lembrar que os preços ali de 2017, 18, 19, 16 e 15 já foram preços que ficaram ali meio que de lado, até porque o país teve uma grande recessão em 15 e 16. Quando saiu 17, 18 e 19, não foram anos muito brilhantes, eu posso acreditar que na imensa maioria dos casos, você está comprando um imóvel hoje, independentemente do Covid, você já estaria comprando um imóvel com preço atraente, um preço que tem muito mais chance dele se valorizar do que ele se desvalorizar. Quando vem a Covid, isso aumenta a chance de você conseguir um preço bom, porque já era um preço atraente, você ainda vai jogar ainda um desconto, uma margem de manobra, um esforço de todo mundo para fazer o negócio sair. Então, para quem compra um imóvel para investir, que eu acho que você tem duas coisas principais. Preço está preenchido. A segunda coisa, a gente volta a falar dos juros, né? Só que agora os juros de uma outra maneira. Porque quando você compra um imóvel e você coloca ele para alugar, faz muita diferença com que taxa de juros o país tem hoje. Então, por exemplo, se você compra um imóvel por exemplo, um imóvel de 100 mil reais, só para facilitar a minha conta, né? Se você põe um imóvel para alugar por R$1.000, você está ganhando
1% ao mês. Se você põe um imóvel para alugar por R$500, você está ganhando 0,5% ao mês. A diferença é que 1% ao mês e 0,5% ao mês, a partir desse ano, passou a ser uma enormidade, porque a gente está com taxa de 2% ao ano. Então, hoje, uma aplicação conservadora no Brasil, ela vai te pagar 0,1, 0,15 ao mês. Se você conseguir alugar o seu imóvel por 0,5%, por 1% ao mês, você está conseguindo de 3 a 6 vezes o valor de uma aplicação conservadora todos os meses. Então, para quem pensa em investir no imóvel, você tem um preço baixo hoje, um preço que você certamente vai ver ao longo do tempo o seu imóvel se valorizar, e quando você colocar esse imóvel para alugar, ele muito provavelmente ele vai pagar 2, 3, se bobear até 6 vezes o que a renda fixa paga hoje. Evidentemente, se você comparar com a poupança, a gente está falando aqui de 7, 8 vezes mais do que a caderneta de poupança. Então, você tem um cenário muito bom para quem quer comprar o imóvel para morar, e você tem um cenário melhor ainda para quem quer comprar um imóvel para investir. E aí, o que gera talvez uma grande dúvida sobre o momento de fazer isso é porque, de fato, a gente está durante uma pandemia, a gente está com um monte de coisas acontecendo no noticiário político, né, que mobilizam, sai ministro, entra ministro, presidente, filho, bababá. As pessoas talvez fiquem um pouco tensas ou um pouco menos otimistas a respeito do futuro. E aí talvez isso, a gente volta a falar naquele exemplo número 1, a gente volta a falar sobre a confiança que você precisa para comprar um imóvel. Acontece que quando você tem um cenário ruim, você tem uma confiança menor, o grande ajuste dessas coisas todas, né, pessoal, a gente reflete no preço. Então, a razão pela qual você vai conseguir comprar um imóvel hoje com 5, 10% de desconto do que estava há 3 meses atrás, é a razão de que tem uma confusão presente no país. Essa confusão chama Covid, com todas as suas derivações. Agora, essa crise, como todas as crises, elas passam, né? Quem é mais velho aqui já sabe que o Brasil e o brasileiro é praticamente pós-graduado em crise. A gente foi criado em crise. Essa crise tem começo, tem meio e tem fim. Quando a gente está no meio dela, a gente normalmente acha que ela não acaba nunca. Mas ela acaba, como todas acabam, como todas nós vamos sobreviver, como todas o país vai continuar andando para frente e a gente vai tentar continuar fazendo o país ser melhor para os nossos filhos do que foi para a gente. Então, você tem que, o que eu acho que a gente tem que começar a juntar hoje é o seguinte: você tem crédito disponível para você, você tem uma taxa de juros inédita no país, você tem um preço dos imóveis pré-Covid, já eram preços interessantes. Com o Covid, ele te oferece ainda mais uma oportunidade. Essa oportunidade que está sendo te dada exatamente porque as coisas ainda estão bagunçadas. Conforme as coisas forem se clareando, conforme o Covid for ficando de lado, a agenda econômica for andando para frente, a economia for reabrindo em todos os lugares, evidentemente o preço vai subindo. Então, o que você tem que pensar hoje é o quanto custa para você, o quanto vale a pena para você comprar esse imóvel hoje, com um pouco de névoa a respeito do futuro, mas com preço muito mais barato do que foi em janeiro e do que certamente será em setembro. E aí, quando você junta, voltando agora para a parte da economia, eu acho que a gente não tem razão nenhuma, apesar de todo o ruído político que a gente tem acompanhado no país nos últimos anos, incluindo nesse último governo, a gente não tem razão nenhuma para acreditar que o Brasil, em termos de economia, vai se desviar do caminho que eles nos prometeram entregar em janeiro do ano passado, quando começou o novo governo. Então, assim, se você acredita que essa agenda vai ser retomada, e na minha opinião você não tem razão nenhuma nesse momento para acreditar que ela não será retomada, o que a gente vai plantar, o que a gente já tem plantado desde 2016, 2017, e o que a gente vai continuar plantando ao longo de 2020, 2021, 2022, é o que vai gerar o crescimento da próxima década, né, que vai de 21 a 2030, uma década muito mais parecida com a primeira década do século, que é o começo de toda a nossa conversa. Uma década onde você tem
10 anos do país andando para frente, gerando emprego, distribuindo renda, permitindo que as pessoas comprem aquilo que elas sempre quiseram, porque vai haver crédito para ela, com inflação controlada, que é o que a gente tem hoje, e juros baixos, que na verdade é o grande motor da economia, é crédito e juros baixos, porque quando você tem crédito e juros baixos, você consegue permitir que as pessoas se endividem, se financiem, tomem crédito sem que isso seja mortal na vida delas. Então, na minha opinião, quando você junta o cenário que você tem econômico prometido para frente, com um Covid que a gente consegue imaginar que tem começo e meio e fim, eu pessoalmente vejo uma grande oportunidade de você comprar ativos. De novo, né, você só consegue comprar quaisquer ativos a preços promocionais quando tem alguma coisa causando turbulência no Brasil e no mundo. Um outro exemplo para corroborar isso que eu estou dizendo para vocês, a gente viu no mercado de ações brasileiros, que não é a mesma coisa do que o mercado de imóveis, mas a gente também está falando de ativos, né? O Ibovespa, para quem se lembra, bateu em janeiro 120 mil pontos para arredondar. Quando vem a confusão, em março, ele bate 60 mil pontos, ou seja, cai a metade, e agora em junho, fechamento de hoje, ele está mais ou menos 97 mil pontos. Então, ele já subiu mais de 55% do preço que estava no pior momento. É mais ou menos assim que funcionam a precificação dos ativos, né? As pessoas têm um pânico, os preços caem. Quando as pessoas percebem que aquilo é uma oportunidade, porque as coisas vão continuar acontecendo depois que o pior momento passar, elas começam a comprar as coisas. Isso já aconteceu com as ações, isso certamente em algum momento até o final do ano vai acontecer com os imóveis. Não tem problema nenhum você comprar ações hoje, quando você acha que as coisas estão mais certas para o futuro, né? Estão mais claras para você, mas evidentemente o preço já mudou. Quem comprou ali um pouco com névoa, um pouco sem saber muito bem o que estava acontecendo, comprou a preços muito mais baratos. Acho que esse mesmo exemplo do mercado acionário, acho que a gente consegue fazer um paralelo do mercado de imóveis com algum delay, né? O preço não cai tanto, também não sobe tão rápido, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o prêmio por vocês comprarem hoje, enquanto a gente ainda fala do Covid, é você conseguir negociar com os vendedores da Argo um desconto, uma margem de manobra, algum presentinho para vocês, que certamente quando a gente não estiver falando de Covid, isso não vai acontecer. Então, acho que aí cabe de cada um, né? Cada um tem que saber o quanto se sente confortável, mas o que eu não tenho dúvida é que, independentemente de quando você resolver fazer isso, me parece que por um bom tempo você ainda vai ter preços ok de imóveis, né? Não sei se em promoção ou não, mas preços ok, porque a gente vem de um momento de muito tempo sem os preços dos imóveis subirem absurdamente muito. Você tem taxa de juros num nível que a gente nunca viu na história, e mesmo quando subirem, ninguém imagina que elas vão subir muito além de 4%, 5% ao ano, então a gente está falando de um período aí, de um bom tempo, onde as taxas de juros vão ser convidativas para quem quer comprar e ótimas para quem está usando o imóvel para investir. E o crédito, eu acho que o crédito vai estar aí ou no seu banco, ou aonde você arruma, ou no limite na construtora, porque todo mundo quer financiar o sonho da casa própria, e normalmente o crédito é a ponta onde você esbarra quando você quer comprar um imóvel. Então, acho que você tem hoje uma combinação raríssima de acontecer. Preço, crédito, juros baixos, e aí a confiança, que é o que não está muito claro ainda, depende de cada um, como cada um está enxergando o mundo. Eu acho que a confiança, ela evidentemente, ela vai melhorando à medida que o Covid vai passando, as coisas vão reabrindo e a gente vai percebendo que a economia está funcionando novamente. Então, eu acho que hoje você tem 3, 3,5 de 4, e daqui a 1 ou 2 meses você vai estar com todos esses 4 motivos que te levam a comprar um imóvel ou não comprar um imóvel a pleno vapor. Então, pessoalmente, eu acho que investir em imóveis hoje é uma das coisas inteligentes a se fazer. Não tem mais por que você ter dinheiro em caderneta de poupança, não tem mais por que você ter dinheiro numa renda fixa, se você tem 2% ao ano.
no imóvel você vai ter valorização e você vai ter a chance de alugar por um rendimento melhor do que se você investisse. Para comprar um imóvel para morar, cada um sabe do seu melhor momento, mas evidentemente é o sonho do brasileiro ter uma casa própria. Eu acho que você tem que pensar muito bem se essa provável ou possível falta de confiança que você tem hoje não é a razão pela qual estão te dando um desconto ainda maior no imóvel que você quer morar. E a minha resposta é que provavelmente sim. Então, pessoalmente, eu acho que vale a pena você aproveitar, porque daqui a 3, 6 meses, obviamente, com a economia funcionando, o preço é outro. Linete, Teco, você quer fazer algumas perguntas aí para a gente falar com as pessoas, mas era mais ou menos esse o recado, um pouco de economia, um pouco de imóveis. Acho que a gente pode reforçar agora com perguntas específicas. Temos todo o tempo do mundo aqui. Teco, muito obrigada pela aula. Obrigada mesmo. Nós tivemos muitas interações, muitas perguntas e nós escolhemos uma. Com a baixa histórica da Selic, podemos dizer que nunca foi tão barato financiar um imóvel? Sim, podemos fazer várias perguntas, tá? Façam todas que vocês tiverem vontade. Sim, exatamente, nunca foi tão barato, né? É bom lembrar o seguinte, antigamente, quando você tinha uma taxa Selic de 14%, isso a gente está falando em 2016, ou seja, anteontem quase, os juros, né, do crédito imobiliário, eles eram de 2 dígitos, 10, 11, 12%. Conforme a taxa básica de juros, a Selic, vai caindo, o financiamento imobiliário vai ficando cada vez mais barato. Ou seja, a partir de hoje, né, porque a taxa caiu ontem, a partir de hoje a gente pode afirmar, a gente nunca teve taxa Selic tão baixa na história do Brasil, desde que Cabral pisou aqui, o que significa que em algum momento, não sei se exatamente hoje, mas talvez amanhã, depois de amanhã, a gente vai ter as taxas mais baixas de financiamento imobiliário que a gente já teve na nossa história. Isso significa, no primeiro momento, parcelas menores, mas no final do processo, que você gastou menos para financiar o imóvel que você quis comprar para morar. Então, é o que a gente tem hoje. Se você imaginar que são financiamentos de longo prazo, o valor total do imóvel que você vai pagar caiu consideravelmente, porque as parcelas ao longo do tempo são menores. Então, em termos de taxa de juros, Linete, nunca houve um momento como hoje nessa quinta-feira. A gente nunca teve isso, e digo mais, a gente nunca nem imaginou que pudesse chegar perto disso na nossa história. Porque quando ele estava em 4,25, já era uma oportunidade absurda na história do Brasil, e aí a Covid, né, por frear a economia, permitiu que o Banco Central reduzisse ainda mais. Então, eu acho que esse 2,25 que a gente tem hoje é daquelas oportunidades únicas, porque, evidentemente, quando a economia reabrir e as coisas voltarem a funcionar, em algum momento vai subir, não vai subir mais para 7, 8, 10, 12, mas vai subir para 4, 5, que de alguma forma já é maior do que o 2,25 que a gente tem hoje na mão, né? Obrigada, Teco. Nós tivemos muitas perguntas e para você que está acompanhando a nossa live, todas as perguntas serão respondidas. E, Teco, a live está acontecendo hoje, a gente teve essa ótima notícia ontem, então a gente pode afirmar que o momento é agora, é oportuno para quem está assistindo a live, quem está pensando em investir um imóvel, né, comprar o seu Argo. Sim, acho que sim, Linete, acho que sim, até porque, como eu falei no começo, eu não acredito que o Covid vai ser a mudança de um filme na economia. Eu acho que vai ser um retrato ruim de um filme que vai ser legal, de um filme que a gente vai olhar em 2025, 2027, 2030 e vai falar, pô, a gente estava na estrada certa, a gente foi fazendo coisas, o país foi crescendo, a gente retomou o rumo, né, das coisas do crescimento econômico. E 2020 a gente teve um blackout ali por conta de um vírus que abalou o mundo e que de fato parou o país ali por 3, 4 meses. Então, como eu acredito que é um retrato ruim de um filme bom, eu acho que isso é muito mais oportunidade. Se eu achasse que o filme ia mudar, eu não acharia que era uma oportunidade. Aí eu acharia que
a gente talvez devesse esperar um pouco mais para ver que filme era esse que ia passar. Mas eu continuo achando que é um filme bom, é um filme que vai ser legal e que vai dar certo lá na frente. Então, pessoalmente, para todos os ativos, e aqui eu estou falando de fundos, eu estou falando de ações, eu estou falando de imóveis, eu acho que é um momento onde você tem promoção, oportunidades. É a chance de você comprar ativos por um preço abaixo do que eles valem e muito abaixo do que eles estarão lá na frente. Teco, muito obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Pessoal, continuando a nossa live, a gente vai passar o filme agora do edifício Turim, que fica localizado em Itaparica. É um 2 3/4, que ele está também com entrega antecipada. Vamos lá? Quando o assunto envolve quem você ama, confiança é fundamental. A Argo apresenta Residencial Turim, no coração da região que mais se valoriza em Vila Velha. Além de moderno, surpreendente. Aproveite o privilégio de morar bem, pertinho da praia de Itaparica e ainda com uma condição que só a Argo oferece.